Olá, viva, muito boa tarde, bem-vindos e obrigada pela vossa presença nesta conferência realizada pela Delegação de Matosinhos da Ordem dos Advogados. Como sabem, com o tema Violência Doméstica, Análise Psicológica. Eu gostaria, obviamente, de agradecer às nossas duas conferencistas que, desde a primeira hora, desde o primeiro contacto, mostraram uma total disponibilidade, empenho e interesse em partilhar connosco os seus conhecimentos. Trata-se da doutora Mafalda Barral e da doutora Alexandra Antunes. Gostaria também de estender os meus agradecimentos, como é óbvio, ao Conselho Regional do Porto de Ordem dos Advogados, por todos os meios disponibilizados para a realização desta mesma conferência. Como tal, vou passar então a fazer uma breve apresentação das nossas conferencistas. A doutora Mafalda Barral é psicóloga, especialista em Psicologia Clínica e da Saúde, diretora do Serviço de Psicologia da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, também conhecido como Hospital de Pedro Spano, assim é mais simples, e é membro da RIV, da Rede de Intervenção na Violência Doméstica e em Contexto Familiar. A doutora Alexandra Antunes é psicóloga, especialista em Psicologia Clínica e da Saúde e em Educação e também exerce funções no Serviço de Psicologia do Hospital Pedro Spano. Mais uma vez, estamos muito gratas pela vossa disponibilidade e participação. E como sei que vai suscitar grande interesse, desde já gostaria de informar então os nossos participantes de que poderão enviar as suas questões para o Questions and Answers e serão devidamente respondidas no final da conferência. Muito obrigada, então. Vamos passar a palavra a quem de direito. Neste caso, vamos iniciar com a doutora Mafalda Barral. Faz favor, doutora. Bem, muito boa tarde. Antes de mais agradeço o convite direcionado a nós e sobretudo também ao Serviço de Psicologia, do qual nós temos muito orgulho por esta parceria que temos criado e construído no Conselho de Matosinhos relativamente à forma de interagir e intervencionar a violência doméstica, e por isso fazemos uma breve apresentação para vos expor aquilo que consideramos ser importante de partilhar com todos. Posso partilhar aqui a tela? Pronto, acho que, antes de mais, quando nos foi... Eu acho que não estão a ver, se calhar. Conseguem ver, doutora Magda? Não. Não, peraí, que eu fiz aqui, não fiz isto de forma correta. Aqui é que sim, aqui é que está. Compartilhar e o F5. Muito bem. Agora sim. Peraí, aqui não. Sim, F5. Não, mas tens de voltar ao primeiro. Não é este. Aqui é este. Ah, já está. Pronto. Sim, vem a tela, não vem? Agora sim. Sim, doutora Magda. Muito bem. Pronto, quando nos pediram para abordar esta temática, achamos que era importante primeiro entender o que é este conceito de violência doméstica. E quando pensamos na violência doméstica, nunca o pensamos relacionado com relações de intimidade, relações que supostamente deviam ser de confiança, deviam ser de segurança mútua. E na realidade o que mais percebemos é que estas situações de violência doméstica acontecem em relacionamentos íntimos, acontecem em situações entre cônjuges, entre pais e filhos, situações direcionadas a idosos, por isso há a camada aos nossos pais, aos nossos avós, e entendemos isso como sendo uma forma coerciva de controle, que envolve o exercício de poder e domínio, tal e qual como Walker descreveu em 1994. Isto saberão muito melhor do que nós, mas o conceito que aparece de violência doméstica é, de alguma forma resumida, e explicita que quem de modo reiterado ou não infligir maus-tratos físicos ou psíquicos, incluindo castigos corporais, privações da liberdade e ofensas sexuais ao cônjuge, ao ex-cônjuge, à pessoa de outro ou do mesmo sexo com quem o agente mantém ou tenha mantido uma relação de namoro ou uma relação análoga à dos cônjuges, ainda que sem coabitação, à progenitor de descendente comum em primeiro grau ou a pessoa particularmente indefesa, nomeadamente em razão da idade, deficiência, doença, gravidez ou dependência económica que com ele coabite. Quando pensamos na violência doméstica, pensamos realmente que as pessoas que são alvo deste crime não sofrem de uma ameaça imprevisível ou repentina, sofrem de uma ameaça que é muitas das vezes continuada, é uma ameaça que de alguma maneira já estão a contar que vai
mais cedo ou mais tarde acontecer, porque os agressores repetem várias vezes este crime, este tipo de crime. Acaba por ser um segredo nas dinâmicas familiares, que muitas das vezes é assistido pelas crianças, pelos familiares mais próximos, mas que acaba por ser quase como uma constante sobressalto que estão a vivenciar as pessoas que são vítimas de violência doméstica, certo? Pronto, aqui existem uns diferentes contextos que falávamos há pouco, da violência doméstica, em que falamos da violência conjugal, da violência contra pessoas idosas, da violência contra as crianças, a violência no namoro e a violência contra pessoas dependentes ou com deficiência. Todos estes são considerados de violência doméstica, não só e não necessariamente só os de violência conjugal. Nesta questão existem várias formas de abordar de violência nas relações de intimidade. Temos a violência física, que é o esmurrar, o bater, o agredir, o pontapear, o atirar objetos, o ser agressivo do ponto de vista físico, e depois temos a violência psicológica ou emocional, que tem muito mais a ver com humilhar a pessoa, com, de alguma forma, fazer com que a pessoa se sinta diminuída perante o outro, sinta que o outro é que detém poder, seja poder pela relação financeira, ou seja poder pela relação de amor que sente pela outra pessoa. Existe a exploração financeira, que faz com que o agressor, muitas das vezes, faça com que o outro dependa dele, o rendimento. Muitos dos nossos utentes, por vezes, nem sabem qual o valor que têm numa conta comum, porque lhes é vedado acesso a este tipo de informação. A violência sexual, que passa por cometerem atos sexuais com o parceiro sem o consentimento do mesmo, ou então até por obrigarem o parceiro a realizarem atos sexuais com outras pessoas sem a sua própria vontade para o fazer. A negligência é, sem dúvida, também uma forma de violência nas relações de intimidade, e isto, sobretudo, no que diz respeito aos idosos, nós presenciamos muito esta forma de violência relativamente aos idosos, em que muitas das vezes estão dependentes, totalmente dependentes do cuidado de um cuidador, que acaba por fazer com que a pessoa se sinta negligenciada, se sinta sem apoio, sem suporte, porque se portou mal, ou porque foi agressivo, ou porque durante a noite os fez acordar várias vezes. E isto é uma forma de violência também nas relações de intimidade. O que, é evidente, demonstra aqui o poder que o outro tem sobre ele. E estamos sempre aqui numa relação de poder, uma relação de quem é que manda e quem é que define o que é que o outro pode ou não pode fazer. Em relação à negligência, deixa-me só acrescentar também que temos o caso também das crianças, não é? Muitas vezes por ausência de cuidados, e isto é uma forma de violência que as pessoas por vezes não se apercebem, e só quando alguém constata o facto é que tem esta percepção. Assim como outras, eu acho que era importante se calhar dizermos isso, até pela nossa experiência, porque se calhar é um bocadinho isso que nós temos que passar para vocês, quem já tem estas situações numa fase diferente da nossa, ou em simultâneo, claro, mas muitas destas questões da violência psicológica, da exploração financeira, até da violência sexual na intimidade, eu acho que muitas vezes as pessoas só na consulta, e porque nos veem, já vamos falar disso, há alguma sintomatologia associada a situações de violência doméstica, as pessoas só quando nós lhes explicamos que está a existir um abuso, que está a haver, que não há um consentimento para um determinado ato, que um insulto também é violência, é que as pessoas têm esta percepção. Isto é verdade hoje. E ainda é alguma coisa que tem que ser muito trabalhada e muito falada e muito divulgada para que as pessoas percebam que efetivamente há várias formas de violência, que violência não é só uma bofetada, não é um pontapé. Infelizmente é muito para além disso, esta exploração financeira, esta manipulação que existe, isto tudo são formas de violência para as quais nós temos que estar atentos e que temos que sinalizar na nossa população para que as pessoas estejam despertas e percebam naquilo que estão envolvidas. Até mesmo vamos fazendo isto assim para se tornar uma coisa um bocadinho menos cansativa, ainda por cima não temos feedback desse lado. Até mesmo a instrumentalização dos filhos, não é? Eu acho que esta questão também é algo que nos surge muito em consulta, sobretudo quando a relação conjugal já não está tão estável, já está numa fase de maior conflito, de maior tensão. É usado e abusado deste tipo de instrumentalização, não é? E percebemos depois que
as crianças e os jovens acabam por vivenciar situações muito críticas, muito complicadas, que não são logo observáveis, porque o interessante é isso, é que não dão logo indicação disso, mas anos mais tarde conseguimos perceber que estas crianças e estes jovens acabaram por ficar aqui com marcas profundas e complicadas para a vida, não é? E às vezes já nos apercebemos disso mesmo nessa altura, não é? Que acaba por ser difícil. Pronto, na realidade, o que estamos a falar é um pouco disso, é que realmente nestas relações de intimidade não existe uma única forma de violência. Habitualmente estamos sempre perante uma combinação de múltiplas formas de violência, não é? O agressor não usa habitualmente de uma única forma de violência para com a vítima, mas sim uma panóplia de várias opções, sempre com o intuito de manipular e de ter poder sobre a relação. Habitualmente os agressores são pessoas com alguma dificuldade nas relações sociais, nas relações afetivas, nas relações de intimidade, e por isso exigem sempre quase que a outra pessoa esteja totalmente controlada por eles, e daí esta combinação de várias formas de violência como um ato de poder. E a percepção que nós temos também é que isto vai sendo sempre em escalada, ou seja, não é? O ato da violência vai aumentando à medida que o tempo vai passando na relação. Pronto, e aqui um bocadinho do perfil da vítima, não é? Eu acho que isto é um estereótipo, porque na realidade o que está aqui definido é aquilo que é o comum, aquilo que nós achamos que seja, que habitualmente trata-se de pessoas com baixa autoestima, com ansiedade, com baixo controle de impulsos, que já tenham história de maltrato infantil. No caso das crianças, que haja abuso de substâncias por parte dos pais, que haja existência de incapacidades físicas ou mentais das crianças, e que existe também vergonha e estigma social como aliados desta não denúncia. Mas o que nós percebemos na nossa consulta é que é só um perfil, isto é só um estereótipo, pois na realidade o que surge é muitas vezes vítimas com vidas verdadeiramente estabilizadas, com independentes, autónomas, com possibilidade financeira, às vezes bem diferenciada do agressor, mas que na realidade mantenham uma relação com esta pessoa, eu diria por acreditar que é possível mudar o outro, porque só assim é que se mantém nestas relações, é sempre nesta crença de que o outro vai mudar. Este será o perfil típico, tanto dos adultos como das crianças, mas nem sempre é isso que nós encontramos, ou na maior parte das vezes nem é isto que nós encontramos em consulta, não é? Sim, eu acho que há um traço que se relaciona um bocadinho com esta baixa autoestima e insegurança, porque eu acho que aquilo que acho que nós vamos percebendo é que efetivamente há aqui o agressor vai, à medida que o tempo vai passando, vai tendo esta estratégia de manipular e desvalorizar o outro. E esta desvalorização eu acho que é um traço comum. Comum, sem dúvida. As pessoas sentem-se muitíssimo incapazes como pessoas, mesmo que a sociedade até lhes mostre o contrário. Lá está, são pessoas muitas vezes até bem-sucedidas, com trabalhos, com estabilidade financeira, com estabilidade social, muitíssimo envergonhadas, mas depois muito frágeis do ponto de vista pessoal. São uma casquinha de ovo, nós percebemos, e este trabalho é um trabalho muito do agressor, porque vai construindo este perfil no outro de que tu não és capaz, de que tu não és nada sem mim, tu nem sequer os teus filhos consegues tratar. Depois, muitas vezes, como há o recurso destas pessoas a consultas de psicologia e psiquiatria, porque efetivamente isto tem consequências em termos de sofrimento psicológico, há também esta necessidade de utilizar isto, porque tu andas em consultas, por isso tu és doente, tu precisas tratar. Este manipular é algo que é constante, e esta sensação de menos-valia, que eu acho que é o termo certo, também acho que é um traço comum. Agora, o que me parece é que é importante, também acho que isto é importante partilhar, é que grande parte das vezes em situações em que estão socialmente com outras pessoas não passam essa imagem. Por isso passam a imagem de muito afeto, de muita atenção, muito carinho, muito cuidar, e depois tudo isto é feito quase nos bastidores, não é? Por isso esta manipulação e esta instrumentalização é feita nos bastidores. E muitas das vezes quando vemos de fora este um ambiente um bocadinho mais descontraído, mais de momento de, digamos assim,
algum tipo de jantar ou de algum tipo profissional, acabamos por não entender que existem este tipo de relações tão pouco saudáveis. E é importante realçarmos isto porque nós estamos habituados também, a tu dizes há bocado, a este estereótipo, não é? E não é verdade, até porque isto é transversal em vários níveis socioeconómicos, ou seja, e estamos habituados a um determinado estereótipo, a um determinado perfil de pessoas com baixos rendimentos, que têm pouca escolaridade, e isto não é verdade, isto é transversal. E vocês saberão também, como é óbvio, porque terão muitos casos destes. Claro. Avancemos. Bem. Depois temos o perfil do agressor, mais uma vez também aqui um estereótipo, que tem a ver com o temperamento agressivo, imprevisível, história de doenças mentais, comportamentos aditivos, antecedentes criminais, vivências durante o ciclo de vida de violência doméstica, comportamentos de perseguição derivados dos ciúmes ou a necessidade de controle da vítima, o acesso a armas de fogo, o uso de armas em episódios anteriores violentos não necessariamente relacionados com a violência doméstica, mas mais uma vez isto é um estereótipo, porque muitas das vezes o que nos chega e quando nos apercebemos o agressor, um tipo aparentemente simpático, até com um ar muito descontraído, e que nega qualquer tipo de ato violento, a não ser o facto de ou ela ou ele necessitarem de algum tipo de ajuda, de necessitarem de maior apoio da parte deles, e isso faz com que o outro sinta, lá está como a Alexandra há pouco dizia, uma menos-valia, não é? Eu necessito do outro para continuar a minha narrativa, para continuar a minha realidade, não é? Há uma descrição muito comum que nós ouvimos na consulta, que é fora de casa ninguém imagina que ele é assim, ou ela. Nós, obviamente que aqui, e se calhar ressalvar um bocadinho isto, não é? Continua a ser muito mais as mulheres a serem vítimas e a denunciarem a violência doméstica, mas também há homens, obviamente, mas efetivamente há um volume muito maior. E esta descrição, e na consulta, isto é uma realidade, é muito comum, a maior parte das nossas vítimas são mulheres. E esta descrição é típica. Ele fora de casa, toda a gente gosta muito dele. Exatamente. Toda a gente o admira e ele está sempre disponível para os outros. Ou seja, há aqui há um funcionamento realmente muito particular em contexto de intimidade e com aquela pessoa que efetivamente eles também vão conseguindo manipular, porque a relação é entre duas pessoas, isto vai acontecendo entre aquelas duas pessoas e vai sendo uma relação que vai sendo doentia. Esta questão também das vivências ao longo do ciclo de vida da violência doméstica também é algo que surge muitas vezes, que nós nos apercebemos. Há muitas vezes descrição de eu assisti a isto na minha infância. Aliás, eu até saí de casa porque eu sei que casei mais cedo para evitar isto. Estes padrões repetem-se, ainda se repetem. É verdade. Isto também é algo que acho que é importante. Depois temos aqui um ciclo da violência. Há momentos em que nós, enquanto profissionais de saúde, da área da saúde mental, achamos que podemos mais facilmente agir e ajudar a pessoa do que outros. E está, tudo começa pelo momento da tensão, da discussão, do conflito, em que há claramente aqui um momento em que a vítima se sente amedrontada, que se sente receosa pelo ato do outro, mas seguidamente existe a exposição desta mesma agressividade, não é? De uma forma um bocadinho, às vezes mais física, às vezes mais psicológica, mas vem sempre a fase do apaziguamento, por isso de alguma forma o agressor quase que depois consegue justificar o ato, consegue pedir desculpa, consegue dizer que não vai voltar a acontecer. Há aqui quase uma promessa de voltarem a ter uma lua de mel contínua e constante, mas o que quer dizer é que nós percebemos que isto acaba por ser sempre um ciclo. E o momento em que devemos agir é sempre na fase 1 ou fase 2, porque sabemos que na fase 3, habitualmente, o utente não aparece na consulta, se falta, já está muito mais estável, está muito melhor e volta a passar umas semanas ou uns meses, quando a situação voltou outra vez à fase 1 ou fase 2, que é aquela em que ele está muito mais disponível para agir. E quando dizemos agir, nem sempre é fazer queixa ou fazer uma denúncia, é também ele próprio tomar consciência do problema, como há pouco a Alexandra dizia, esta fase inicial de que isto é um problema, isto é um abuso, é uma fase que é fundamental para depois tomar uso do que é que pode ou não deve fazer, pode ou não pode fazer no futuro, certo? Não sei se queres concluir. Que depois acaba por surgir muitas vezes e que já vos chega a vocês, não é? As retiradas da queixa, não é? Sendo crime público, muitas vezes há uma denúncia e depois uma tentativa de retirada. Sim, depois
há um desmentir, há um desvalorizar, isto é comum, e já vamos ver depois como é que estas vítimas também devem ser abordadas e também o respeitar muitas vezes estes momentos. Não é fácil esta relação, isto é trabalhar esta relação de dependência e efetivamente não é difícil saber saltar. E por vezes o que acontece é que realmente quem já esteve numa relação de violência doméstica, muitas das vezes volta outra vez a escolher parceiros violentos. E porquê? Porque têm também aqui uma personalidade dependente e acabam por ser facilmente manipuladas ou manipulados para este tipo de relação. Por isso, a violência acaba por se perpetuar muitas das vezes, acaba por se manter ao longo da vida da pessoa. E nós não temos aqui qualquer tipo de intenção de alterar as escolhas ou de insurgir sobre as escolhas ou pronunciarmos ou tentar julgar as escolhas das pessoas, não é? Devemos assim estar disponíveis para quando a pessoa quer fazer outras escolhas, não é? Acho que isto é que é importante. Às vezes, se calhar, mostrar isso. O nosso papel, muitas vezes, em terapia, é mostrar isto, é que a pessoa chegue lá e que perceba que, efetivamente, é muito engraçado quando dizem, não é? Eu não tenho sorte nenhuma, certo, não é? Eu não tenho sorte. E nós percebemos que o padrão se repete. E, se calhar, depois é ajudar, isto já é o nosso trabalho, mas acho que também é esse o objetivo, é também nós partilharmos, acima de tudo, é partilharmos convosco aquilo que nós vamos tentando fazer, é sem este julgamento, não é? Sem este juízo crítico, mas que a pessoa perceba que efetivamente, se calhar, isto não é só azar, não é? Estas pessoas não aparecem na vida dela, não aparecem por acaso, se calhar há também uma predisposição em termos de personalidade para procurar um determinado perfil e por isso obriga-nos a trabalhar aquela pessoa e a perceber quais são as dificuldades dela como pessoa para poder fazer uma escolha diferente, não é? E ter esta percepção e depois a partir dela. Acho que podemos... Sim, acho que aqui não é? Pronto. E aqui está a roda de poder e de controle, que eu acho que é clara e elucidativa destas várias formas de violência, não é? E deste uso e abuso do poder e do controle, não é? Usando a intimidação, usando o abuso emocional, o isolamento, porque muitas eu acho que agora na pandemia então sentiu-se muitíssimo essa situação, não é? As pessoas estão cada vez mais isoladas do seu grupo social, do seu grupo profissional. Por se existia violência doméstica na relação conjugal, esta claramente terá piorado na fase da pandemia, em que as pessoas tiveram que estar mais tempo juntas, mais tempo isoladas e, como é evidente, o risco deste isolamento também faz com que aumente aqui a perigosidade do ato de violência. Vamos também falar aqui da utilização dos filhos, que era há pouco aquilo que falávamos, não é? Da instrumentalização, da utilização dos privilégios masculinos, porque na realidade isto acaba por ser aqui quase algo ainda muito sociológico, não é? Mas que se mantém com o homem como sendo o provedor da casa, sendo quem tem mais poder económico, quem supostamente tem mais conhecimentos ou mais contactos e que acaba por nos usar deste poder e deste controle para claramente ser violento e ser abusivo. E isto em relação à manipulação e à utilização dos filhos ainda é muito comum. Aliás, numa das conversas com a doutora Magda, falamos exatamente disto, da falta de informação que ainda existe. Certo. Por vezes somos nós a explicar às pessoas que o pai não vai retirar filhos, ou que ninguém lhes vai retirar filhos porque há uma situação de abuso, ou melhor, pode retirar-se se a situação se mantiver e se houver uma denúncia, obviamente, e não houver uma ação. Mas acima de tudo, a utilização por parte do pai, esta manipulação, lá está, então se a mãe estiver na consulta porque tu não vais ter capacidade e porque fico-te com os filhos e porque vais chegar ao tribunal porque eu é que tenho dinheiro para ficar com os filhos, eu é que a casa está em meu nome, ou seja, e as pessoas vão acreditando nisto. Isto é algo que vai ficando e não há dúvida de que se vai estendendo ao longo dos anos. Porque há o abuso emocional, o desmoralizar, o fazer com que a pessoa se sinta mal consigo própria e as pessoas vão acreditando. E depois o facto de haver uma grande vergonha, não é? Até assumirem isto, também reparem que estas pessoas estão fechadas nelas próprias e por isso estão a pensar sozinhas acerca disto e não partilham com ninguém. Por isso não há ninguém, muitas vezes é isso que acontece, é quando chegam à nossa consulta e somos nós que dizemos, olha, não é assim, isso não é verdade, isso já não é como o divórcio, eu não te vou dar o divórcio, quando hoje já ninguém tem que dar o divórcio. As pessoas ainda existe este discurso.
E tem muito a ver com isto, porque e também há esta, já falamos, não é? Esta tendência para isolar, e por isso quanto mais isolada aquela pessoa estiver, menos informação tem, melhor eu consigo manipulá-la, e por isso mais ela fica sob minha alçada e por isso mais eu consigo coagi-la a manter-se aqui. E esta desinformação tem muito a ver com isto, mas também é um objetivo muitas vezes do abusador. Claro. Pronto, há sinais de alerta que nós estamos atentos e tentamos passar a todos os colegas, médicos, enfermeiros, seja do serviço de urgência, seja das consultas de medicina geral e familiar, das consultas de medicina ou cirurgia, tem a ver com estas marcas físicas, não é? Habitualmente há pessoas que chegam com marcas em locais que não são muito comuns. Será comum ter uma pisadura num joelho, não será tão comum ter uma pisadura continuamente numa perna, ou ter marcas de cigarro na perna, ou ter cortes em alguns locais que não seriam tão habituais, não é? Será um corte no dedo, provavelmente é comum, pode-se ter cortado, mas eventualmente o que surge não surge em sítios tão sim, quisemas na cara. Quisemas, exatamente, não é? Pronto. O que acontece, sobretudo nas nossas consultas, e nós nos apercebemos, é que a pessoa acaba por vir habitualmente acompanhada sempre do parceiro, por isso o agressor habitualmente vai sempre com a pessoa à consulta. Acredito que também vá quando necessita algum tipo de ajuda ou de algum serviço público ou alguma repartição de finanças, ou que seja, acredito que vá sempre com o parceiro, porque lá está, a intenção é esta, é do isolamento e está sempre a ser vigiada. E estes são sinais de alerta, sem dúvida, são sinais de alerta que por vezes nos acontecem, agora nem tanto, acho que felizmente, graças à pandemia, só podemos ter um utente na sala, isso também é mais-valia, mas quando não era possível, muitas das vezes esforçavam a entrada ou então ficavam nos corredores a tentar ouvir as conversas e as consultas e percebemos que havia algum sinal de alerta, havia algum sinal que nos fazia perceber que alguma coisa não estaria tão bem assim. Hoje também temos, felizmente, assim, as salas mais protegidas. Temos mais protegidas, sim. Aqui temos, e na maior parte dos hospitais, mas durante muito tempo havia esta possibilidade e, efetivamente, era... Sim, as pessoas entravam nos corredores e por isso os corredores eram fáceis de aceder, não é? Esta tentativa de evasão e de não permissão, não é? E depois o evitamento, e a depressão e a ansiedade. Isto são sinais e é muito comum as pessoas terem, e muitas vezes não explicarem muito bem porque é que se estão a sentir assim, não é? Andam tristes, andam ansiosas, e nós percebemos que alguma coisa se passa, quem está à volta, mas não vão, até tomarem a decisão, até haver um momento em que alguém confronta, ou que se apercebe, vão evitando, e por isso isto vai sendo adiado, não é? Este evitamento também tem a ver muitas vezes com o evitamento de situações, não é? De espaços, de frequentar, de não ir, lá está, de não ir acompanhado, não ir a determinados locais, porque não pode, porque não dá jeito, e nós vamos percebendo que há aqui vai havendo um padrão e vai havendo aqui uma manipulação. Que fatores é que mantém, no fundo, esta vitimização? Temos características, nós fomos já falando um bocadinho acerca disto, não é? Das características individuais e da personalidade. Há as expectativas e papéis de género, o constante desempoderamento psicológico, a relutância em falarem da situação. Ou seja, isto é aquilo que nós estávamos a dizer, ou seja, isto vai sendo construído, não é? E há alguma coisa que vai sendo em crescendo e que vai desvalorizar, por um lado, esta questão da expectativa dos papéis de género, não é? A mãe está lá para cuidar e por isso o objetivo é que cuide dos filhos, é que cuide da casa. E isto é alguma coisa que é dito regularmente, não é? Depois esta desvalorização, não é? Tu tens é que estar aqui, tu é que tens que fazer, porque isto, e coisas muito típicas de crítica constante, quer ao aspecto físico, quer à confecção dos alimentos, isto são coisas que nós vamos ouvindo regularmente, isto é uma desvalorização constante, não é? Depois, esta relutância em falar da situação também há alguma coisa que é comum e que vai mantendo, ou seja, tudo isto vai mantendo com que a vítima se vá prolongando no tempo, não é? Depois as variáveis económicas, a falta de recursos, isto é muitíssimo comum. Como dissemos há bocado, obviamente isto é transversal e por isso também temos situações de estabilidade financeira
e em que as pessoas podem sair, mas se calhar os perfis também são um bocadinho diferentes, mas efetivamente isto existe. Mas existem muitas questões relacionadas com dificuldades económicas e muita falta de suporte financeiro, e por isso o que é que eu vou fazer sozinha? Como é que eu vou conseguir alimentar os meus filhos? Como é que eu não tenho casa para ir? Os meus pais não vivem cá, ou os meus pais não me vão apoiar, pois ainda existe esta questão muitas vezes social também, não é? Eu sei que eles não vão apoiar porque a minha mãe passava por isto. Eu, se falar sobre isto com a minha mãe, ela vai me dizer: a vida é assim. Nós ouvimos isto ainda hoje, no século XXI, ainda ouvimos isto na consulta, não é? Depois é isto que eu estava a dizer, esta questão da falta de relação, elas depois estão todas interligadas, não é? A questão familiar, a falta de apoio familiar, a situação parental, o medo de perder os filhos, é muitíssimo comum, muitíssimo comum. Estas relações familiares, também muitas vezes esta falta de suporte, quando isto é sabido, e em determinadas situações, até porque como sabem, isto prolonga-se ao longo dos anos e também vai havendo conhecimento por parte da família, mas depois também com a manutenção das relações, também às vezes este suporte familiar vai se tornando cada vez mais escasso, porque há uma oferta de ajuda, mas como há este perdão, esta expectativa de que ele vai mudar ou ela vai mudar, nunca está sempre aqui com ele, mas como as pessoas, os próprios familiares também vão desacreditando e vão se afastando e vão deixando de apoiar, e muitas vezes num momento de tomada de decisão, quando era preciso lá estarem, depois também não estão. Ou seja, nós percebemos que não é fácil também que as pessoas estejam sempre disponíveis quando foram tentando ajudar e não conseguiram, mas isto é um fator para manter que a vítima se mantenha como vítima, não é? E a rede de suporte formal, muitas vezes a falta de serviços, cada vez há mais, cada vez temos mais disponibilidade em termos de proteção das vítimas, mas eu acho que as pessoas também ainda estão um pouco esclarecidas e têm muito receio. Ok, eu sei, eu vou-me ajudar, eu vou para uma casa de abrigo, mas para onde é que eu vou, não é? E como é que eu fico? E como é que os meus filhos vão continuar na escola? E como é que eu regresso? E depois como é que me protegem depois disso? Porque sabem que isto é provisório, não é? Todos estes cortes, destes vínculos são difíceis, não é? E isso é complicado para a vítima tomar a decisão de denunciar. E porque provavelmente é a vítima que vai ter que mudar, é a vítima que vai ter que mudar de localidade, é a vítima que vai ter que mudar de emprego, é a vítima que vai ter que mudar de casa, por isso isto quase parece, não é? Acaba de haver aqui também muitas das vezes esta questão, mas sou eu não fiz nada, eu que não tenho aqui qualquer tipo de culpa da situação, e eu é que vou ter que alterar completamente a minha vida, sair do meu ciclo familiar, sair do meu ciclo social, por isso muitas das vezes isto também acaba por ter aqui um peso muito alto. Muito difícil, não é? E é importante nós percebermos que isto não são situações difíceis para quem está de fora. É muito fácil todos nós dizermos como é que é possível alguém inventar isto, não é? Eu era incapaz, não é? Isto é sempre muitas vezes a primeira reação e alguma intolerância muitas vezes, mas temos que perceber que isto é um conjunto de fatores. Claro que as pessoas não são todas iguais e quase que às vezes há algumas pessoas que acham que há perfis que, pronto, as pessoas parecem que foram feitas para isto. Eu acho que ninguém foi feito para ser violentado, mas que efetivamente se calhar são mais tolerantes, se calhar em termos educacionais isto é-lhes mais permitido. É resiliência, não é? A resiliência tem de bom, também tem de mal, não é? Esta capacidade de adaptação que todos nós enquanto seres humanos temos, muitas das vezes também nos adaptamos ao que não é bom, não é? E na realidade quando pensamos aqui como intervir e como agir, acho que a questão passa sempre por explicar, lá está, como há pouco falamos, que a violência é um crime, mas não podemos culpabilizar as vítimas por esta não escolha ou por não ter chegado ao momento que estão capazes para fazer ou para tomar algum tipo de iniciativa, não é? Devemos sempre lhes possibilitar isto mesmo, que eu estou disponível para ajudar, para lhe mostrar as opções, para lhe explicar onde é que pode recorrer, caso necessite. Esta questão de deixar sempre a porta aberta, estamos sempre disponíveis para ajudar. E de respeitar as decisões da vítima, porque na realidade tem a ver com os momentos, tem a ver com aqueles momentos que falamos, mas também tem a ver com os momentos de vida de cada um, não é? Há momentos realmente muito críticos em que as pessoas se veem com filhos pequenos ou com situações, às vezes com dívidas financeiras, com problemas também que lhes tornam ainda mais complicadas na tomada de decisão. Aqui em Matosinhos, acho que isto é importante nesta questão do intervir em rede, percebemos que uma mais-valia muito grande era ter todos os parceiros fossem da saúde, sociais, reunidos numa rede, e acho que aqui foi a grande mais-valia que
nós, enquanto Conselho, tivemos, é que reunimos com pessoas da Segurança Social, com pessoas da PSP, com elementos da GNR, com elementos do Ministério Público, com elementos da Matosinhos Habite, com elementos do hospital. Por isso temos vários elementos que se reúnem mensalmente e que debatem casos. Por isso não estamos aqui sempre somente a falar de concessões ou de planificar aqui o que fazer. Não, já o fizemos durante 2 anos esse trabalho e agora na realidade quando nos encontramos é para debater casos, é para agilizar processos e é muitas das vezes para perceber que não estamos todos a trabalhar sobre o mesmo caso. E não de uma forma, não em rede, porque não faz qualquer sentido, não é? Porque se a Alexandra estiver a acompanhar o utente e se em paralelo estiver uma colega da ação social, da segurança social a acompanhar e se tiver outra colega também na Câmara a acompanhar, não faz sentido estar a ter vários tipos de intervenção. O importante aqui é que haja uma intervenção em rede e que todas sejam de alguma forma partilhadas, estas informações sejam partilhadas, assim como também a própria ação seja concertada com aquilo que é possível dar à pessoa. Acho que isto é que faz a grande diferença. Nós, em Matosinhos, temos essa sorte. A única coisa que eu ia aqui, acho que ainda vamos voltar a salientar, a única questão, a única extensão aqui e em que nos obriga, e eu que trabalho mais com crianças e adolescentes, é efetivamente o envolvimento de crianças e adolescentes e quando nós percebemos que eles são vítimas, aí não podemos, aí não podemos facilitar, porque aí temos mesmo que, os pais têm mesmo que perceber que têm que tomar uma opção. Que enquanto são adultos, mesmo a questão, e isto é algo que na psicologia, o abuso, a violência sendo um crime público, nós temos sempre esta dificuldade em respeitar o espaço da vítima, porque nós privilegiamos a relação de confiança e da confidencialidade, e por isso eu lembro já de uma vez estar num debate com uma procuradora que dizia, mas vocês deveriam ser obrigados a denunciar, mas nós temos aqui algumas particularidades na nossa profissão e entendemos que assim não deve ser, a não ser uma situação limite em que está em risco a vida da pessoa, e sim, mas no caso das crianças não há qualquer dúvida, e aí nós temos mesmo que denunciar e os pais têm mesmo que perceber que aquela situação não é permitida e por isso que eles não estão a salvaguardar o interesse da criança e por isso é nossa obrigação denunciar porque temos que a proteger e se eles têm a oportunidade de a proteger, deixando de estar neste espaço de violência, não é? E havendo a pessoa, a vítima, tem que se afastar e permitir toda a ajuda possível, mas aqui não há qualquer dúvida, só relembrar isso, só para dizer que não nos esquecemos disso. Depois a questão de abordar a pessoa, e aqui acho que é importante, isto é muito daquilo que nós utilizamos, mas que eu acho que é também importante que vocês relembrar e reforçar aquilo que é importante na abordagem de alguém que é vítima de violência, porque é efetivamente porque ela realmente é um tema muitíssimo delicado e essas pessoas requerem alguns cuidados específicos. Nunca se esqueçam que estamos a falar de uma relação de intimidade da vida familiar. Todos nós temos dificuldade em falar da nossa vida e da nossa intimidade, principalmente quando as coisas correm menos bem. É muito fácil dizermos, o meu marido ontem ofereceu-me flores, ou fomos jantar fora e foi um jantar muito romântico e muito, muito simpático. É mais difícil dizer, ontem tivemos uma discussão muito grande e trocamos umas palavras um bocadinho feias. Isto só dizemos a alguém com quem temos uma grande proximidade e muitas vezes nem isso, não é? E por isso imaginem quando isto é levado ao extremo, não é? Por isso é fundamental assegurar a privacidade. Isto é muitíssimo importante, as pessoas têm que sentir um espaço seguro, a privacidade tem a ver com este espaço seguro, por isso ao calcular as condições físicas de atendimento e nós às vezes quem está envolvido nestas situações, para nós isto é óbvio, e não é óbvio só na violência doméstica, para a psicologia nós privilegiamos muitíssimo o segredo profissional, e por isso a privacidade das pessoas, mas sabemos que nem sempre isto acontece e não é verdade, e não estou a falar fora do contexto da saúde, porque na saúde também há outras especialidades que não têm estes mesmos cuidados e que era importante que sejam mantidos. Vou, por exemplo, dar um exemplo agora desta questão de quando tivemos em atendimento, em teleconsulta,
era alguma coisa, esta nossa preocupação, e é algo que está a ser debatido a propósito da telesaúde, que tem a ver com não nos esquecermos que do outro lado está-nos a atender alguém e nós não sabemos em que condições é que ela nos está a atender, e por isso tentar salvaguardar também a privacidade de quem está do outro lado, e é importante relembrarmos isto, não é? E porque às vezes fazemos atendimentos ao telefone, e vocês também o farão, e desatar a fazer perguntas sem saber se a pessoa está em condições, pode ficar uma questão completamente no ar, apenas porque não se teve este cuidado. E o risco aumenta, claro, é evidente. Muito mais quando isto é presencial, não é? Depois a empatia, que é das palavras mais raras, mais queridas na psicologia, que é nunca nos esquecermos, não nos podemos envolver no outro, mas é calçar os sapatos do outro, que acho que é a forma mais simples de definir a palavra, e que todos conhecem com certeza, e que utilizarão, não tenho a mínima dúvida. Como abordar uma revelação no caso de uma vítima adulta? Ouvir atentamente, eu acho que é uma questão que nós todos temos que treinar, não é? Nós estamos hoje em dia muito habituados a estar a ser sempre pressionados, ou é pelo telefone, ou é pela televisão, ou é pelas redes sociais, estamos sempre atentos a tudo, quase como se tivéssemos esta capacidade de conseguir ouvir várias informações em paralelo. Mas quando estamos numa situação destas em particular, temos que ouvir ativamente, e isto é no sentido de que estamos somente centrados naquela pessoa e naquela problemática. Isto faz a diferença para a pessoa também se sentir mais tranquilo à partilha, e para a partilha que é tão delicada como esta. A questão de não julgar ou não culpabilizar passa exatamente pelo cuidado nas palavras que se escolhe quando se está a abordar este tipo de situações. Questões como, e como é que ainda se mantém uma relação assim? Eu não percebo como é que ainda não fez outra escolha. Isto é uma forma de julgar e de fazer com que o outro se sinta culpabilizado, não é? E esta questão passa por nós realmente respeitarmos que as escolhas das pessoas são a escolha de cada um. Deixa-me dizer uma coisa importante que também nós muitas vezes não nos apercebemos. Às vezes nem precisamos de falar, sim, mas um revirar de olhos, sim, soprar, baixar a cabeça, ou seja, todo o nosso comportamento não verbal é um julgamento. Não se esqueçam nunca disto. É verdade. Nunca se esqueçam disto. Não são só as nossas palavras, todo o nosso comportamento não verbal faz a diferença, não é? Faz a diferença. Esta questão de transmitir a confiança, e acho que é importante repetir isto várias vezes ao longo do momento da revelação. Eu estou a ouvi-lo, o que me diz vai ficar aqui, isto acho que é fundamental, e só sairá daqui aquilo que quiser que saia. Eu acho que isto é muito importante, sobretudo nestes ambientes em que realmente a pessoa está aqui a ter que lidar com uma situação tão difícil, tão complicada, que é esta partilha, de que tudo aquilo que imaginou ou sonhou não é real. Não criar falsas promessas, nem transmitir falsas expectativas, não pressionar para que tome uma decisão ou para que é obrigada ou obrigado a sair de casa ou a tomar uma decisão que é contra a vontade da pessoa, e sobretudo esta questão de manter a disponibilidade, que eu acho que isto faz claramente a diferença, não é? Pode não ser naquele momento, mas eu estou disponível, e se quiseres, daqui por uns meses, ou umas semanas, ou amanhã, se pensar sobre o assunto e estiveres capaz, eu estou disponível para o ajudar. E no caso da criança? Com as crianças e com os jovens, é um bocadinho tudo isto que a Mafalda disse, acrescentando que estamos com alguém que tem um nível cognitivo diferente, e por isso temos que adequar a linguagem e o espaço e a atitude. E eu acho que à frente nós falamos nisto, mas há aqui uma coisa muito importante. Eu acho que à frente também voltamos a referir isso, para não disseste, não é? O mantermos ao mesmo nível. Certo, não. Acho que ainda não falamos, acho que isso é verdade com toda a gente, mas isto a propósito das declarações para a memória futura, eu lembro-me sempre disso, que tive que assistir a algumas, e das coisas que mais me incomodavam era por muito a tentativa de adequação à criança, havia sempre esta discrepância, este distanciamento do juiz, porque está a questionar por muita tentativa de chegar à criança ou ao jovem. Esta distância, esta assimetria é uma coisa quase assustadora para quem observa e para quem quer estar próximo, para quem quer criar empatia. Não é? E quem quer criar uma relação de confiança. É impossível
Por isso, no caso das crianças jovens, e deixá-los contar a história deles, não induzir respostas, porque senão não vamos ter uma descrição credível. Tranquilizá-lo sempre, não criticar, não falar mal do agressor, não estar a transmitir conceitos negativos a propósito da pessoa que agride. Não é este o nosso papel, não é? Quem está. Informar a criança sobre os limites da confidencialidade, obviamente que isto é muito importante, porque eles têm que saber que há limites, há coisas que nos contam, mas aquilo que o puser em causa, nós não vamos poder guardar para nós, estamos a falar de uma menor de idade. Informar sobre o que irá fazer. Isto tudo é muito importante para a relação de confiança, ou seja, quanto mais a criança souber com o que é que conta, mais segura se vai sentir e por isso mais facilmente confia em nós, não é? Novamente, não fazer promessas que não pode cumprir. Acompanhar o ritmo, não é? Não podemos demonstrar pressa. Ok, então, muito bem, mas então estás-me a dizer, sim, já percebi em relação à tua mãe, ok, e o teu pai, então? Não é isto, ok, deixa falar. Então temos disponibilidade, então é melhor não fazermos nada, não é? Sim. E ajudar a fazer escolhas, a tomar decisões, sempre que isso for necessário, sempre que isso for uma possibilidade. Era aqui que estamos a Era dizer, aqui, não é? exatamente, era recomendações da abordagem, evitar uma postura intimidatória, sendo-se ao mesmo nível da pessoa. Já há uma relação assimétrica, como é óbvio, de alguém que vem pedir ajuda a um advogado, ou um psicólogo, ou um médico, isto já implica uma relação de assimetria. Se nós vamos enaltecer, então tudo fica mais difícil, não é? E esta relação já existe naturalmente, já está exacerbada pela posição da vítima, porque ela já se sente uma pessoa desvalorizada, não é? E diminuída. E por conseguinte, se eu ainda estou num papel, se eu ainda valorizo, se eu estou num nível, depois, então está o caldo entornado, para usar um português simples. Transmitir a ideia de que sabe que a violência doméstica é um problema real, e que irá acreditar no que a pessoa vai revelar e não ficará chocado com as respostas, e voltamos àquilo que já dizíamos há bocado, não é? Os olhares, os comentários, a empatia, é empatizar, validar no sentido de que eu estou aqui e eu percebo o que está a sentir, eu percebo que isto é difícil, eu percebo que é uma decisão complicada. Questionar depois de forma direta e compreensiva também, ou seja, é muito importante, se eu quero perceber exatamente o que aconteceu, eu não posso andar a fugir às questões, mas tenho que me mostrar que compreendo, não é? E que o faço no tempo da pessoa também, não é? Não precipitar isto mais uma vez, é verdade com as crianças e é verdade também com os adultos, não é? Muitas vezes temos pessoas que custa, que demora, que não há as voltas até conseguirem explicar exatamente aquilo que querem, e nós podemos ajudar, orientar, mas não estar a pressionar. Focar a atenção na pessoa, porque isso aumenta a confiança na construção da relação, seja empático, não fazer julgamento, e pronto, e aqui já fomos repetindo. Deixar isto claro, que não vai pôr em risco a segurança da pessoa se ela revelar a situação. Isto temos que transmitir esta tranquilidade, não é? Esta proteção, o que às vezes para nós é assim um bocadinho difícil, porque nós sabemos que nós não saímos daqui, muitas vezes não podemos proteger, não é? No nosso caso, é mesmo a relação de confiança, é mesmo ela saber que nós não vamos fazer nada com aquela informação e não vamos pôr em risco. No caso das vítimas com deficiência mental moderada e grave, com dificuldades de verbalização e até de comunicação, deverá ter alguém a acompanhar, que possa explicar, ser alguém, um profissional de referência para a pessoa. Isto é muito importante, ou seja, quando há limitações, assim como é verdade nos casos de mediação cultural, de alguém que não domina a vítima, a língua portuguesa. Ou seja, quando são vítimas imigrantes. Ou seja, porque nós temos que ter a certeza que a mensagem passa, quer de nós para a pessoa, quer da pessoa para nós. Isto é fundamental, não é? O que não fazer? E aqui a questão é importantíssima. Nós nunca devemos confrontar o companheiro da vítima sobre a situação, não é?
pessoas, e havia colegas, pelo menos sei de um colega que tinha essa tendência de tentar fazer mediação, e não é possível fazer mediação em situações de violência doméstica, não é? Por isso não se confronta, não se tenta negociar, não se tenta falar, o que se faz é realmente avaliar a situação, o grau de risco, não é? Mas temos de ter em atenção isto, é que não devemos avaliar isto pelo aspecto, ou pelo nível socioeconómico, ou pelo comportamento aparente da vítima ou do companheiro, que foi aquilo que dissemos no início, não é? E, na realidade, eu, pelo menos pela experiência que tenho, grande parte dos agressores têm um comportamento exemplar em público. E, por vezes, é daqueles elementos que até nos faz, logo à partida... Até muitos é um sinal de alerta, não é? É muitas vezes sedutor, sem dúvida, sem dúvida. Não devemos dar conselhos pessoais, como é evidente, não devemos partilhar as nossas histórias, não devemos julgar ou emitir juízos de valor, ou afirmações assentes em estereótipos ou mitos. Não devemos sugerir à vítima que tente remediar a situação ou manter-se na relação, e por vezes acontece, infelizmente, ainda há pouco tempo tivemos uma situação com um agente da GNR em que houve uma denúncia e o agente da GNR disse: minha senhora, eu se fosse assim regressava para a relação, porque vai ficar muito mal, olha que ele tem muitas condições económicas, por isso o senhor achava que a senhora estaria aqui a cometer um erro. E agora, recentemente, por isso não é assim algo que nós possamos pensar que foi já há muitos anos atrás ou que já de outro tempo, não é muito recente, infelizmente. Nem devemos sugerir à vítima que saia de casa sem o devido acompanhamento dos serviços de apoio especializados, porque aqui temos que ter muita atenção com o risco, não é? Quando o agressor se apercebe que há a possibilidade da vítima sair ou estar aqui a tentar uma separação, uma ausência temporária ou definitiva do lar, o risco é acrescido para a vítima, sem dúvida. As situações muitas das vezes mais complicadas que surgem aqui depois já numa fase, digamos, mais crítica, nas urgências, é quando realmente já se estava a preparar para a separação ou para a ausência, para a saída do lar, não é? E são situações mais críticas. Ameaça à vida, não é? Sem dúvida. Isto é uma outra... algo que é reiterado, não é? Eu mato-te, não é? Se deixares, eu mato-te. Isto é algo que acontece regularmente. Nós sabemos que na maior parte dos casos isto não acontece, mas quem somos nós para poder dizer... Sim, não podemos arriscar, não é? Porque na realidade muitas vezes o discurso passa de eu mato-te para eu mato-me. Rapidamente o agressor consegue ter estes dois padrões, não é? E por isso, por vezes, a vítima fica com receio de que possa sofrer algum tipo de agressão, mas outras vezes também por medo de que ele possa cometer algum tipo de agressão contra ele próprio, não é? Isto é muito comum. Isto é muito peso na consciência e culpa para o resto da vida, não é? Certo, sem dúvida. Pronto, concluindo, nós devemos dar tempo à pessoa para poder partilhar a situação e construir a sua narrativa. Lá está, aquilo que há pouco a Alexandra disse, é muito importante. Muitas das vezes, quando chega à consulta, à nossa consulta, e provavelmente quando também vai pedir uma consulta convosco, vai no sentido de pedir um conselho, pedir uma orientação, e muitas das vezes não se apercebe da dinâmica e da gravidade da situação que está envolvida. Por isso nós também temos de dar tempo para que ela entenda e para construir a sua própria narrativa, não é? Lá está, mostrar disponibilidade e deixar sempre a porta aberta. Acho que isto é fundamental, não é? Não impor aqui decisões que a pessoa não esteja preparada para tomar. Mostrar que não a julgamos por isso, não é? Sim, certo. Pronto, existe um programa para agressores de violência doméstica, mas é um programa que também aqui é muito estereotipado, porque só existe para homens. Por isso, supõe-se que as mulheres agressoras não têm aqui, neste momento não têm a resposta, e supõe-se que provavelmente não terão aqui condições para melhorar os seus comportamentos, porque senão criar-se respostas, suponho eu, não é? Mas a questão é que realmente há só dirigida a agressores masculinos. Visa promover a consciência e a assunção da responsabilidade do comportamento violento, visa a utilização de estratégias alternativas ao comportamento violento, assim desta forma para diminuir a reincidência. É um programa que, lá está só destinado a sujeitos de sexo masculino, com processo em tribunal, tem que ter ausência de doença psiquiátrica grave ou déficits cognitivos acentuados, estão condicionados à avaliação de risco e têm que ter uma pré-estabilização de comportamentos aditivos e outros problemas de saúde mental. Por isso, digamos que para conseguirmos ter estas condições todas reunidas, nem sempre existem muitos sujeitos que possam integrar este tipo de programas. Na realidade, é isso que acontece neste momento. Em resumo,
deixamos aqui com esta frase: o crime de violência doméstica não é um crime como os demais. Quem agride é quem se ama ou amado. Nunca se construiu um projeto de vida e se partilha ou partilhou afetos, sonhos, bens, espaços. É por isso frequente que as vítimas não sintam de imediato a necessidade de apresentar uma denúncia ou fazer uma queixa-crime. Antes, no imediato, sentem-se perplexas e ambivalentes no entendimento que fazem da própria situação. Isto é verdade e isto mantém-se muitas vezes durante muitos e longos anos. E estamos, da nossa parte, estamos. Se têm questões, estamos disponíveis. Exato. Sim, sim. Muito obrigada. Estou muito esclarecida, mas também há aqui questões. Vamos lá. Eu tenho aqui uma colega que diz o seguinte: como articular e balizar nos idosos quanto à violência, agressividade, deixa de ser uma situação de desgaste e exaustão dos cuidadores e se deve considerar que são atos que afetam os idosos e integram os maus tratos e a violência doméstica. Ou seja, o que eu entendo aqui é como é que se deve de distinguir entre a agressão pura e dura, violência doméstica, maus tratos, e em contraste com o desgaste dos cuidadores. Como é que vocês fazem essa distinção? Lá está, nós temos essa mais-valia de trabalharmos em rede, por isso grande parte das vezes, quando estas situações são apresentadas na rede, nós temos uma equipa que é formada por enfermeiros de saúde mental e enfermeiros de equipas de medicina geral e familiar, que se dirigem aos domicílios, que avaliam a situação e fazem a tal avaliação de risco. Muitas das vezes o que se faz é dar-se uma resposta que existe na comunidade e que existe no Conselho de Matosinhos, que é um programa para cuidadores, em que se retira o idoso ou a pessoa dependente por um mês, umas semanas, aquilo que for possível, para dar férias ao cuidador, que isto é fundamental e nós não nos podemos esquecer que muitas das vezes realmente ele está mesmo em exaustão, não está capaz de gerir a situação. E após esse momento percebemos e conseguimos entender que realmente a situação não será de risco, no sentido de violência doméstica, mas será mesmo pelas características, não é? Do próprio desgaste que esta situação está a ser alvo. E às vezes até de alguma interpretação do Sim, sim, idoso, sem dúvida, é? sem dúvida. Também hiperfluído alguns comportamentos e que não são, mas efetivamente, não, eu imagino que nem sempre tu estás acompanhas mais nessas situações, mas que nem sempre é fácil, muitas vezes esta baliza não é simples. Esta baliza não é fácil. Mas temos este acompanhamento que facilitamos, não é? Acaba por nos facilitar, porque dirigem-se ao domicílio, acaba por também fazer aqui quase um trabalho em rede. Faz a diferença, o trabalho em rede é mais valioso. Como é que é o contexto doméstico, não é? Quem vai lá à casa ver também qual é a dinâmica daquela relação, não é? Isso também. Na realidade, não é? Nós tivemos várias situações em que percebemos que existia realmente violência doméstica, porque quando se chega à casa e se sente determinado tipo de odores, ou se percebe que existem escoriações no próprio idoso, ou se entende que o idoso muitas das vezes estava amarrado, porque nós estas visitas que fazemos visitas sem aviso, surpresa, ou seja, percebemos que também existiam essas condições e que realmente a pessoa não estaria a ser bem tratada, nem quanto mais não fosse por negligência do próprio cuidador. Outras situações não, em que realmente percebe que a pessoa está exausta e que berra pontualmente com o idoso, sim, e que muitas das vezes não é agradável e que até humilha o idoso, mas realmente quando se retira e se dá este tempo, este espaço ao cuidador, acaba depois quando a situação se retoma, de ser mais normalizada a relação. Uhum. Também tem aqui uma outra questão que é bastante interessante, que refere que tem ocorrido uma diminuição de queixas de violência doméstica em contexto pandémico. Inclusive até tem surgido nas notícias. Vocês também sentem isso nas consultas? Muitíssimo. Nós temos uma equipa de prevenção de violência nos adultos, tanto no hospital como em cada um dos centros de saúde, e realmente as referenciações têm sido muito menores do que aquilo que existiam. Eu acho que passa exatamente por aquilo que falamos há pouco, as pessoas estão mais isoladas, têm mais receio. Nós temos tentado passar esta mensagem até pelo Facebook da LSM e por outros meios de comunicação, que a pessoa deve e pode falar e pedir ajuda, e que há números neste momento em que a pessoa não tem que falar, porque eu acho que isto também é importante quando está em casa, não ter que necessariamente falar ao telefone com alguém, pode enviar uma mensagem e pode dizer eu preciso de ajuda, por favor, telefone na hora tal. E acho que isto vai acabar por ajudar, porque muitas das situações vão surgir.
vão aparecer. Mas realmente precisamos neste momento de repensar aqui estas formas, foi o que fizemos, não é? De repensar aqui alternativas, não necessariamente para o contacto telefónico, para o contacto presencial, mas sim para os SMS, e eu acredito que agora o número vai voltar outra vez a subir. Pois, lá está, porque no fundo esta diminuição é faliciosa, não é? Claramente, na minha opinião, é claramente. sem Existe dúvida. também em relação às denúncias também com crianças e jovens, não é? Sim, sim. Nas situações. Porque as crianças ainda tivemos depois aqui a agravante de falta de escola, locais onde havia possibilidade De identificar. as situações, falta de consultas, não é? Durante o período, nem consultas no médico de família, nem consultas com o pediatra, era tudo feito de forma ao telefone, e por isso é algo que nos preocupa a todos muito em relação a esta questão da proteção do que é que está a acontecer e que está fora do nosso alcance. Não é? Também tem aqui uma questão muito interessante. Uma vítima é sempre uma vítima. É sempre uma vítima, ou seja, vai ficar eternamente com uma cicatriz. Agora, o que é certo é que nós tentamos que aprenda a viver e conviver com a cicatriz e não fique centrada na cicatriz. Não é? Mas sim, uma vítima é sempre uma vítima, isso sem dúvida. E os traços do que esta vitimização causa são muitas das vezes, para sempre serão, sem dúvida, mas são muitas das vezes irreparáveis do ponto de vista das expectativas, dos sonhos, da crença, da confiança nela própria e nos outros, isso sem dúvida que são. É interessante, é uma pergunta muito simples, mas por acaso até me fez lembrar uma situação que eu tenho e que já agora partilho também convosco, de uma senhora que foi durante muitos anos vítima de violência doméstica extrema, e entretanto ela está há uns anos numa relação saudável e há pouco tempo teve uma pequena altercação com o companheiro e ela automaticamente ligou para a polícia. E depois ligou-me a dizer que estava muito arrependida daquilo que tinha feito, porque realmente ele não merecia. Ou seja, a mente dela já funciona num estado de alerta constante. Nós vivemos de memórias, não é? Nós ativamos memórias sempre, constantemente. É isso que nos faz, no fundo, viver e comunicar, não é? Nós estamos constantemente a ativar, é por isso que nós vamos buscar conhecimento porque ativamos memórias que vamos guardando. E estas pessoas vão ativando memórias do passado, numa situação, num aumento do tom de voz, num gesto. Por um lado, deixa-me dizer que, por um lado, isso é, no caso dessa senhora foi protetor, não é? Claro, foi por excesso, mas é sinal que há alguém que conseguiu, de certa forma, não aceita mais uma situação destas, o que para nós é sinal de crescimento, não é? De aprendizagem. Porque às vezes existe o contrário, não é? Que já dissemos, de procurar um determinado padrão, não é? Mas sim, pelo menos, mesmo que seja alguém que não tenha um perfil e que consiga ter uma relação saudável, e também existem pessoas que vão se conseguindo reconstruir. Eu estou-me a lembrar de um caso particular que tenho na minha consulta, que foi vítima durante muitos anos. É uma mulher que quase teve que aprender a ser mãe, que teve além do marido, o ex-marido, os sogros, também muitíssimo manipuladores e desvalorizantes. Esta senhora chegou-me a consultar, a desacreditar completamente que era capaz de ser mãe, de ser mulher, e ela teve um crescimento muitíssimo bom, mas esta dúvida vai permanecendo, não é? Esta insegurança no que ele e eles me transformaram, não é? Quem eu era e como é que eu fiquei assim, ou seja, depois o que é que percebemos? E neste caso, por exemplo, era uma pessoa que até tinha estrutura e que tinha segurança, foi aprendendo nesta relação, por isso se calhar havia no fundo terreno para podermos trabalhar e para podermos ajudar a se reencontrar e a reconstruir-se. Outras situações é muito mais complicado. Agora, as marcas ficam lá, para que mais não seja por isto que acabaste de escrever, porque há uma ativação, não é? Das memórias, elas ficam guardadas. Dava jeito a pagar essas e outras, mas não podemos. Uma outra questão importante é como mostrar empatia, uma vez que referiram que um revirar de olhos, a postura, pode ser indicador de se estar a criticar a pessoa. Portanto, no fundo, como é que nós, enquanto advogados, podemos ser mais empáticos, uma vez que à partida
o que eu entendo aqui é que não estamos tão predispostos, uma vez que também não somos psicólogos, não é? A nos colocarmos por vezes nos sapatos dos outros e podemos ser infelizes nas frases que transmitimos, nomeadamente, mas e a senhora ainda não mudou de vida? Exato. E então, como é que vocês acham que nós podemos ter assim mais instrumentos que nos possam ajudar? Em vez de colocar a questão dessa forma, que é uma forma está aqui um julgamento implícito, se fizer exatamente a mesma pergunta e perguntar porquê que a senhora até agora ainda não mudou de vida, está a dar a oportunidade de ouvir o que é que a pessoa lhe vai dizer, não é? Não está aqui de alguma forma instrumentalizar que aquilo foi um erro que ela fez, não é? E esta empatia mostra-se dessa forma. As perguntas têm que ser abertas e tem que se pedir que a pessoa se coloque nesse papel, não é? E ouvir atentamente, não é? Ou dizer, muitas vezes dizer isto, aquilo que me está a dizer é que tem sido difícil tomar uma decisão para mudar de vida. Certo. No fundo, eu estou a interpretar aquilo que a pessoa me está a dizer, estou a validar dela e a dar-lhe a resposta, não é? Sem qualquer julgamento. Não é? Ou seja, mas isso nós estamos disponíveis para treinar. Claro. Isso faz-se muito bem assim, com casos práticos, em roleplay, que é uma coisa que nós utilizamos muito para treinar isto. E é muito giro fazer isso em equipas, e pôr a fazer de conta. Então vamos lá treinar isso. Estou-me a lembrar, a última já não fazia roleplay há muitos anos, fiz no último curso que tive do INEM de intervenção em emergência e foi muito giro porque já não me lembrava de fazer este treino, mas só assim, não é? Eu acho que só assim é que nós nos apercebemos, vestirmos o papel, experienciando, fazermos de vítima, fazermos de cliente e fazermos do vosso caso de advogado. E então vamos lá fazer de conta. Estamos disponíveis, se quiserem treinar. Sim, acho bastante interessante. Os outros observarem, também temos que nos despir de julgamentos críticos, o juízo crítico aqui é construtivo, o julgar é construtivo, ou avaliar é num sentido de construção, de melhoria, não é? Porque nós não nos apercebemos efetivamente muitas vezes E o interessante é o potencial. Nós temos muito essa preocupação, por exemplo, eu sou muitíssimo, mesmo quando estou em cima da hora da consulta e já estou aflita, eu tenho uma dificuldade, uso às vezes, vou mudando de posição para conseguir olhar para o relógio, porque eu sou muito atrasada. Os computadores agora ajudam, que nós vamos olhando para o computador, mas só imaginem alguém que nos está a contar a sua história e nós estamos a ficar em cima da hora e é importante continuar a ouvi-la, mas temos mais 3 utentes à espera, não é? Por isso já estamos ali e até temos que largar a sala à 1 da tarde, à 1h30, como nos acontece aqui, e já estamos ali. Este cuidado, por exemplo, estou-vos a dar um exemplo que é um exemplo muito, muito típico nosso, não é? E nós temos muito este cuidado de não demonstrar. Se eu olho para o relógio, automaticamente aquela pessoa está a pensar, eu estou a ser uma chata, ela já não me consegue ouvir. E se isto acontece, porque já me tem acontecido, de olhar, e porque às vezes também tenho que olhar, porque já não há outra forma de dizer tanto a terminar, as pessoas dizem, já estou a passar do tempo, não é? Essa doutora, já falei muito, há logo isto, as pessoas percebem, e por isso, daí este cuidado nas nossas verbalizações e nas não verbalizações. Mas eu diria que este treino também é muito útil para a nossa vida pessoal. Ajuda-nos, não é? No relacionamento com o nosso companheiro, com os nossos filhos, com os amigos, por isso eu acho que realmente esse treino da empatia faz a diferença na sociedade, também para sermos um pouco mais... Sim, é verdade, sem dúvida. Sem dúvida, não é? Mais saudáveis mentalmente. Se todos tivéssemos esse cuidado, sem dúvida que seríamos mais saudáveis mentalmente. Não conseguimos ser sempre empáticos, também é importante saber isso, não é? Nós também nos julgamos, deixamos de calçar, está sempre a calçar os sapatos do outro, que isso também cansa muito. Mas pronto, mas quanto mais treino tivermos, melhor vamos fazer. E em contexto profissional, claro que é muito bom que o consigamos fazer da melhor forma. Certo. Também tem aqui uma questão bastante interessante, que é como identificar uma falsa vítima. Eu entendo que também pode haver pessoas com patologicamente direcionadas para a representação de um determinado papel e podem sentir necessidade de se vitimizar até se calhar para ter os holofotes sobre ela. Em princípio uma vítima quer privacidade.
Uma vítima tem receio da partilha e da exposição social. Quando é alguém que aparentemente chega ao secretariado e diz eu tenho o atestado de vítima de violência doméstica em voz alta e expõe esta situação, eu logo à partida já fico alerta, não é? Porque na realidade a questão é essa, não é? Nunca nos esqueçamos que independentemente da situação, independentemente das competências de cada um, a vítima de violência doméstica habitualmente é uma pessoa que acaba por ter vergonha do acontecimento, acaba por ter vergonha do que vive, das vivências. E muitas das vezes, ou na maior parte das vezes, sem qualquer culpa, sem qualquer tipo de interferência direta, não é? Mas tem esta vergonha, tem esta descrição na forma como aborda a situação. Quando não é discreto, aqui a partida já é algo que nos deve ficar aqui como um sinal de alerta. E há algumas coisas que nós partilhamos hoje que se calhar vão ficar e que se vão lembrar quando estiverem com estas pessoas, que os perfis são um bocadinho diferentes, não é? E eu acredito que a colega que colocou, foi Luísa, a senhora que colocou esta questão, que se estará a lembrar de muitos casos que vocês vão tendo também de utilização disto, muitas vezes também para manipulação das situações, nomeadamente de regulações parentais. Eu acho que é uma coisa que que nós também nos temos apercebido recentemente mais de utilizar. Sim, eu até cheguei a ser agredida. Eu tive recentemente uma situação dessas que para mim não tinha credibilidade, eu não conseguia acreditar, tive muita dificuldade em acreditar, até porque os filhos não conseguiam testemunhar aquilo que a mãe contava, e parecia-me claramente uma manipulação. Isto também existe. Sim, sim. Sim, é verdade. E também nos aparece isso, de acusar os filhos do pai, não é? Virem dizer que foram violência doméstica. Utilização, não é? E agora deixa-me castigar a corda e agora deixa-me acusá-lo de... Sim. Tem impacto social e vamos lá a isto. Eu acho que é sempre muito importante estarem protegidos no sentido dos serviços de saúde públicos. Nós sabemos que muitas vezes esta validação, isto também é validado por pessoas como é que eu ia dizer isto sem estar a ser mazinha, mas muitas vezes em contexto privado há um lado também comercial. Há um lado de só ouvir uma parte, não é? Por exemplo, nós em contexto hospitalar, e é assim que deve ser feito, até porque temos orientações da nossa ordem, nas situações de separação, de divórcio, temos sempre que tentar ouvir pai e mãe, não é? No caso das crianças, que é que muitas vezes estas situações acontecem, e muitas vezes nas situações privadas não há. Nós temos crianças a serem levadas a um psicólogo, depois vão ser levadas ao outro, ou a um psiquiatra, e depois vem com um relatório de um que muitos relatórios, mas também vos digo. Muitas vezes vos chega e seja difícil fazer esta diferenciação daquilo que é verdade ou não é? Mas via de regra os tribunais de família não valorizam esses relatórios. Valorizam sim os relatórios que vêm do serviço público. Já há muito tempo que isso acontece. Vocês também falaram de algo que para mim me é bastante caro, que são as declarações para a memória futura. Assim, da maneira como as coisas estão atualmente, eu sou uma crítica acérrima, porque foi exatamente aquilo que referiram. É constrangedor para nós estarmos a ouvir um juiz, uma procuradora, dirigir-se a uma criança de 12, 13 anos e tratá-la como a vítima, você isto, você aquilo, mas isso aconteceu-me recentemente e eu estava a ter sentimentos ambíguos, porque se ao mesmo tempo eu estava com vontade de apertar o pescoço do juiz, e perdoem-me aqui esta minha ligeireza, mas porque eu estava a ver todo o processo a escapar-se-me por entre os dedos, eu também estava com uma pena dele tremenda, porque o homem era algo de tão delicado e ele próprio não sabia como é que havia de abordar a criança. Ora, onde é que eu quero chegar? Eu penso que aqui devia de haver mesmo uma partilha efetiva das vossas valências neste sentido. Não devia de ser o juiz
a colocar as questões. Qual é a vossa interpretação quanto a isto, uma vez que também já tem experiência nessa área? E eu assisti a várias declarações. Aqui em Matosinhos isso não acontece, não somos chamados aqui para o hospital. Eu trabalhei 19 anos no Hospital em Penafiel e havia esta necessidade de nos chamarem para irmos acompanhar menores. E era algo que me angustiava, no sentido em que eu, por regra, quando ia, não tinha qualquer conhecimento. Ou seja, eu ia acompanhar um menor que eu não conhecia. E é o que se passa aqui. São chamados as técnicas do Instituto. Era uma figura de suporte para ele. Eu tentava ser, porque pedia uma sala antes, para me sentar, para estar com o menor, para explicar até como é que era a sala de audiência, como é que o juiz ia fazer perguntas, o que é que ele podia fazer, o que é que não podia. Depois tive situações, geralmente era sempre a mesma pessoa, o juiz era sempre o mesmo, que questionava, porque era a pessoa que estaria mais capaz de o fazer. E efetivamente havia ali algum esforço, sendo que eu sentia que a preparação não era a indicada para questionar. E depois tive nestas situações, cheguei a estar longe, ou seja, eu ia acompanhar o menor, conhecia-o, e depois estava sentada longe. Eu não podia colocar qualquer questão. Quantas vezes tinha vontade de dizer, Sr. Juiz, posso explicar o que é que quer dizer com isso? Posso simplificar a questão? E cheguei a ter mais do que uma situação de crianças, mas estamos a falar de crianças com 6 anos, sentados sozinhos numa cadeirinha, com o juiz, com os procuradores, eu também do outro lado, e aquilo era de partir o coração. Também tive situações em que me deixaram estar ao lado da criança e até conseguir ajudar nas perguntas, a ser um elemento aí sim securizante, tanto uma miúda que se encostou a mim, que começou a chorar, que eu consegui tranquilizar, mas isto não é igual, e quer dizer, e reparem, eu conheço uma realidade, eu não conheço a realidade em mais local nenhum do país, eu não sei como é que as coisas acontecem no resto do país, mas para além de que muitas vezes estes meninos e meninas já foram ouvidos mais do que uma vez. Não é? Já foram claro. no gabinete de ensino legal, já foram não sei o quê, ou seja, isto é uma coisa que também é assustadora, a quantidade de vezes, primeiro a veracidade da declaração já começa a ficar em causa, não é? Porque já foram tantas, a dada altura, com as perguntas tu próprio ficas com dúvida, não é? Pergunta um, pergunta outro, isto não é, eu acho que a primeira abordagem, eu acho que tinham que ser, obviamente, técnicos especializados a questionar, e a declaração devia ser uma única, exceto em casos, isto é a minha opinião, que vale, não sou especialista na área, mas em casos pontuais, então sim, mais uma vez, mas mais até pode ser um mestrado, mas acompanhado por alguém especialista na área. Acho que devia de haver um protocolo instituído para as declarações, vocês não irem sem saber o que é que está a tratar, vocês já terem um acompanhamento do processo, porque é isso que eu vejo, por exemplo, aqui em Matosinhos, vem a técnica do Instituto e ela não sabe se é para um abuso sexual, se para o que é, nem a idade da criança não sabe, está completamente descontextualizada. Quando seria muito benéfico para todos, lá está, era benéfico para a criança, não é? E depois era benéfico para nós, enquanto advogados, porque sim, aí havia então uma fluidez do processo e com naturalidade e sem causar grande mazela para a criança ou para o jovem. Já há um impacto tão grande, quanto mais nós massacrarmos a criança com estes eventos e revivê-los, vivências traumáticas. Isso deve ser trabalhado em contexto de psicologia, quando é necessário trabalhar, não é? Mas até muitas vezes há situações, e mesmo aí depende, não é? Mas há situações que efetivamente, até em crianças mais pequenas, que não vão estar, quanto mais, depois elas quase que recordam as coisas porque foram tantas vezes lembradas, e muitas vezes ao longo dos anos, não é? Nós sabemos que isto às vezes se estende. É verdade. Eu achei que isto era relevante porque, no fundo, também são outras formas de violência e por vezes são estas discrepâncias que nós assistimos nos tribunais e que acho que hoje em dia que cada vez mais deve-se fazer recurso às outras ciências sociais, não é? Nós não vivemos numa ilha e precisamos de todos,
Esta... Sim, Mafalda? Faz sentido, não é? Eu acho que só assim faz sentido, é trabalharmos realmente nessa rede, não é? Nessa rede. Aliás, era isso que era a última questão que eu tenho, porque já está longo, mas era uma explicação para nós, advogados, como é que funciona esta rede de intervenção na violência, porque se falou realmente de várias entidades, mas como é que é? Chega-vos um caso de violência doméstica, uma participação policial? Pode ser por qualquer um destes serviços que falamos há pouco. Por isso, qualquer um destes parceiros pode ser a porta de entrada. Sim, por isso a Segurança Social, a Câmara Municipal de Matosinhos, a GNR, a PSP, a Unidade Local de Saúde de Matosinhos, temos a Segurança Social, já falei, já é Nota, provavelmente. Não percebi, desculpe. A Reima, que também está presente, temos a Matosinhos Sport, temos a Matosinhos Habit, temos também um elemento das escolas do Conselho de Matosinhos, temos o Hospital Magalhães Lemos, também está presente, e acho que não me esqueci de mais ninguém, acho que serão esses. Por isso, a porta de entrada será por qualquer um destes parceiros, em que identifica, envia um e-mail para a rede, a questionar se alguém tem informação sobre aquele caso. Todas as pessoas, todos os elementos que são os focal points, enviam a informação que têm sobre o caso, ou que têm acompanhamento cá no hospital, ou que têm algum tipo de seguimento na Segurança Social, ou na Matosinhos Habit, e entretanto o processo depois é dinamizado consoante aquilo que a pessoa estiver preparada. Por isso, já estivemos numa fase de denúncia, é orientado para o primeiro passo, nós temos a sorte de ter aqui esta resposta. E o primeiro passo depois também tem o apoio jurídico, tem o apoio social, tem o apoio psicológico, muitas vezes dá o seguimento a este tipo de questões quando já passa para a fase da denúncia. E o Ministério Público. O Ministério Público também está presente, também temos sempre a Procuradora presente. Vocês depois elaboram um relatório e acompanham caso a caso, não é isso? Fazemos a monitorização do caso. Ok, por acaso acho que é muito interessante, porque aqui em Matosinhos, lá está, eu só tive conhecimento da rede quando fui falar convosco, e acredito que também muitos colegas desconheçam que existe mais esse apoio, que nós podemos também, por vezes, prestar mais auxílio às pessoas, não é? E enumerar a resposta, é dizer que essa resposta existe, não é? Que basta ir ao médico de família e evidenciar esta situação, ou na Segurança Social, ou onde quer que seja, pode claramente pedir ajuda. Muito bem. Bem, para mim foi muito esclarecedor, acredito que também para os nossos participantes também, uma vez que ainda se mantêm aqui às 8 da noite 18 participantes, isso significa que realmente estão a gostar. Gostaria de saber se vocês poderão disponibilizar este material, os PowerPoints que nos apresentaram. Sim? Pronto, a ser assim, e a quem estiver interessado, poderá depois contatar-nos enviando um e-mail para a delegação, e a nossa Ana fará chegar a cada um dos colegas aqui este material tão... como é que eu ia dizer? Eu acho que o material foi tão claro, tão incisivo, e veio realmente responder a muitas das nossas questões, creiam mesmo isso. Por isso também estamos disponíveis para fazer roleplays convosco, porque não, teremos muito gosto. Lancem-nos o repto que nós iremos certamente. Muito obrigada pela vossa disponibilidade, pela vossa simpatia e pelo vosso conhecimento também. Um bem-aja. Obrigada. Disponível. Obrigada. Obrigada. Adeus, muito obrigada. Obrigada.